novidade, a gente tem dica de utilidade pública também. Então ative as notificações e se inscreva aqui no canal. Olá, gente. Começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. Hoje a gente vai falar sobre as doenças infecciosas que começam a aparecer diante dessa instabilidade climática, dessa estação do ano. Começou chuva. Quais as doenças que estão mais acometendo as pessoas nesse período? Aqui no estúdio, para esclarecer, a gente recebe o Dr. Marco Aurélio, que é infectologista. Tem alguma doença mais específica? A gente sabe que são várias. Agora que a gente pode dizer que as crianças já estão em período de férias? Então, esse é um período, né, que a gente tem doenças que a gente fala que tem grande sazonalidade, né, que durante esse período, principalmente esse período de chuvas ou de diminuição da temperatura, aumenta a circulação. A maioria são as infecções virais, né, mas a gente também tem algumas infecções bacterianas que são mais comuns nesse período. Tem alguma coisa a ver, por exemplo, período de chuva, as pessoas... obviamente, deixam as casas trancadas, arejam menos, ou seja, fica mais úmido. Isso também propicia esse tipo de doença ou não? Sim, um fato importante é que a maioria desses vírus, dessas bactérias, são muito sensíveis à luz ultravioleta. Então, quando você tem mais sol, né, você destrói com mais facilidade esses germes que estão na superfície. Né? Tipo o vírus da gripe. Né? O vírus da gripe, ele contamina não só quando a gente espirra, mas também quando a gente encosta, né, a mão contaminada nas superfícies. E outra pessoa vem, encosta depois e aquilo aumenta a circulação. Quando a gente tem uma iluminação boa, muita luz solar entrando, o tempo secando rapidamente as superfícies, a circulação desse vírus também fica menor. Ou seja, nesse período que você falou, olha, Dânia, pegou aqui, passou, encostou na mucosa, passou na boca ali, passou num corrimão, por exemplo. O corrimão é um local... Sim, de fácil contaminação? Teclados, celulares, né, ferrolhos, aberturas de lugar para abrir porta, tudo é muito contaminado nesse período. Então, por isso que a gente diz assim, olha, não tem como a gente eliminar a transmissão desses vírus, tem como a gente diminuir o impacto deles na vida das pessoas. Como? Né? A gente pode diminuir essa transmissão lavando mais as mãos nesse período, né, porque a gente não sabe quando é que a gente se contaminou. Então, se a gente vai cuidar de criança, cuidar de idoso, né, ou saiu, foi para um lugar de alta circulação, foi na academia, foi no shopping, chegou em casa, teve a oportunidade, lava mais as mãos ou passa mais álcool gel. Com isso, você diminui o risco de ter aquele vírus nas suas mãos e, com isso, está transmitindo para você e para outras pessoas que talvez, né, se tiverem uma dessas infecções, né, principalmente se tiver uma gripe, pode ter uma forma mais grave. Acúmulo de água nesse período tem um grande problema que chama-se leptospirose. Isso. A gente, além dessas infecções virais que têm alta transmissão, também é um período que, como chove mais no nosso inverno, né, principalmente aqui no inverno de Sergipe e da região Nordeste, a gente tem a possibilidade dessa urina de rato, né, que está nos campinhos, nas superfícies ali, que com a chuva... né, essa urina chega mais facilmente ao contato com a nossa pele. Ou seja, aquele futebol ali que na lama é o risco? Sim, a gente tem casos, né, de pessoas que se contaminaram assim, né, em campinho de futebol, brincando. É uma doença também que é um pouco ocupacional, né, o pessoal que faz limpeza, né, às vezes limpeza no mercado, limpeza numa praça, limpeza no quintal, né, e desprotegido sem estar usando uma bota, né, que não deixe, né, você ter o contato direto com a água, isso também aumenta, né, o risco de você ter a leptospirose. Aquela limpeza, por exemplo, choveu, alagou, entrou água ali, a água da rua misturou com a da chuva e entrou em casa. Dificilmente as pessoas estão preparadas, por exemplo, com esse tipo de bota que tenha seja mais impermeável. Esse isolamento. Uhum. Então, a gente tem que ter rapidez nesse processo, né? As coisas acontecem quando a gente não espera também, né? Pode estar na rua e de repente começa a ter um alagamento. O importante chegou em casa, lavar, né, abundantemente aquela área, ver se não tem nenhuma ferida, né? Porque se você tem uma lesão, facilita ainda mais a penetração, né, da leptospira e podendo causar
a leptospirose, que é uma doença que geralmente, nas formas clínicas, quando ela se apresenta, tem uma gravidade, né, e pode levar ao óbito. Carro, quando passa, tem gente esperando ali no ponto de ônibus ou caminhando ali pela calçada, que joga água. Aquilo também é um risco? Então, a pele íntegra, não é a pele, de certa maneira, ela protege a gente da maioria dessas infecções. Mas o que acontece nesses contatos esporádicos? Né? Chegou, lavou, só se você tiver uma lesão aberta que realmente ali tem um risco maior. Quando você está dentro, não é, do enchente, ou com contato prolongado com a água, aí você tem microlesões que vão causando na pele e por isso vai penetrando a leptospira. Então, mas nesse contato mais esporádico é mais raro. Doutor Marco Aurélio, a gente vai dar um intervalo, a gente vai estar trazendo, gente, no próximo bloco, algumas dicas como sintoma, de que forma diferenciar e, obviamente, alerta. Sabe você que, não vou marcar um médico porque só é um resfriado e ali aquele resfriado dura 1 semana, 2 semanas, e aí você vai se automedicando e não fica boa nunca? A gente vai esclarecer isso nos próximos blocos daqui a pouco, depois do intervalo.